Estamos começando mais um podcast da Construtora Zabaleta, dessa vez com o Gabriel e o Léo, diretores da Up Imóveis, nossos parceiros que nos ajudaram muito no desenvolvimento do projeto lá do Miguel Zabaleta. Não sei se vocês lembram, fui na sala de vocês, conversamos bastante e que agora estamos para mais uma reunião como essa, repetindo essa receita que deu certo. Vou começar perguntando para vocês quais foram os itens que vocês acham que a Zabaleta fez de certo no Miguel Zabaleta, que acabaram justificando esse nosso sucesso de vendas, e também pegando um pouco da experiência de vocês, o que acreditam que são boas práticas no lançamento, o que é importante na hora de montar um produto. Primeiro, bom dia. Muito obrigado por nos oportunizar nessa jornada aí, né, de construção do mercado imobiliário de Pelotas. Isso é uma tarefa grande e uma tarefa que tem que ser trabalhada com bastante responsabilidade. E eu acho que aqui estamos entre pessoas que realmente se esforçam para poder entregar um produto e uma área diferenciada para a população pelotense. Então, para nós é um prazer poder contribuir, né, com um novo produto e também citar sobre produtos que já foram lançados. E como tu bem falastes aí, Miguel Zabaleta foi um sucesso, né, e foi feito a muitas mãos, né, e isso com o teu protagonismo, né, de ter ido a todas as imobiliárias que poderiam contribuir, né, com a evolução do projeto. E buscasse informações, dados. E eu acho que coisas que foram mais assertivas para o sucesso do produto foi condicionar tamanho, tradição inquestionável da construtora Zabaleta, com dimensionamento, né, de áreas comuns, de áreas de uso exclusivo da unidade. Acho que foram coisas que elas casaram tão bem que puderam entregar um custo-benefício realmente bastante atraente para o cliente e com que fez que o cliente visse que aquela era uma oportunidade na localização muito boa, né? Com um preço espetacular e podendo se oportunizar a ter um produto Zabaleta num padrão, né, mais alto, né? Agradecer o convite, Maurício. Para mim, como diretor da UP, é muito legal estar aqui te vendo e trocando essa ideia, porque tu é um marco na mudança de postura da construtora hoje. Por que eu digo isso? Quando a gente vem com novas visões, com uma passagem como está sendo feita do teu pai para ti, tu assumindo responsabilidades dentro da empresa, eu acredito muito isso ao sucesso do último lançamento, tá? Porque tu fez um trabalho exímio, tu veio com uma mentalidade de mercado moderna, onde acabou trazendo as imobiliárias para perto de ti como parceiros. E é isso que nós, principalmente na UP, buscamos sempre ser. Alguém que possa contribuir com a construtora, que é a nossa parceira, para que o mercado ganhe. Não só a imobiliária, não só a construtora, que a gente possa trazer ideias, porque nós somos o front do negócio, entendeu? Nós somos a ponta final lá, que vai ser o elo entre o cliente e a construtora. Então, a gente tem um papel muito importante, que é fazer essa ligação de uma maneira onde todos fiquem contentes. E parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo à frente da construtora, pela parceria aí que a gente vem consolidando cada vez mais. E condiciono muito o sucesso do lançamento, só complementando o que o Gabriel falou, foi todo esse desprendimento de energia no entorno da parceria comercial com as imobiliárias. Foi muito importante essa montagem de produto juntamente conosco, essa nova ideia e metodologia de fazer um lançamento onde tu conseguiu fazer um represamento bacana, com um público legal, e sem contar, obviamente, a construtora aí com 40 anos que consegue, na sua tradição, nas suas entregas, ter hoje um público fiel e que sabe da qualidade da entrega, sabe da qualidade e da seriedade da construtora.
E isso faz com que um sucesso se concretize, e com a cereja em cima do bolo foi a localização. Acredito que isso aí foi muito importante para contemplar esse sucesso do último lançamento. Perfeito. Pô, muito obrigado. Pois é, eu acredito nisso também que vocês falaram, tanto é que várias das ideias em que 6 meses antes de lançarmos o Miguel Zabaleta, várias das ideias elas foram assim, destruídas. Uma delas era a minha ideia de deixar o condomínio lá embaixo. Não, a gente vai fazer esse empreendimento aqui, essas 48 unidades, é um número bom para a gente ter o condomínio em 250, 300 reais. E aí vai ser moderno, portaria com um monte de câmera, um monte de segurança. Essa minha opinião, ela foi destruída. Eu fiquei assim, 90% portaria 24 horas, 10% eu e mais meia dúzia ficamos ali na portaria remota. E muitos clientes nos perguntam hoje, mas e tem portaria? E aí eu falo, tem, claro que tem. E cheio de razão ainda. Cheio de razão. E assim, e o nosso cliente não já seria um grande peso se não tivesse isso. E outros vários itens, né? Agora, antes a gente estava um pouco conversando sobre os tamanhos de salas. Eu juro para vocês que o nosso primeiro projeto era com salas de 40 e poucos, 50 metros quadrados. Aí já vou perguntar para vocês. Vamos entrar nesse assunto, né, para eu saber a opinião de vocês, mas que eu sei que é diferente e que a minha já foi mudando um pouquinho aos poucos. E vamos lá. Vocês citaram também muito localização, cereja do bolo. Agora nós temos uma localização muito parecida, que é a Zona Norte. É a mesma quadra. Depois eu vou falar para vocês onde é o endereço. Mas é a mesma quadra, só que é uma região muito aceita residencialmente, a gente tem certeza. E o Miguel Zabaleta mostra isso. Agora, não tem nenhum prédio de salas comerciais lá. E se tem 3 hospitais, se tem uma densidade grande de comércio de alto padrão, já que a gente ainda não tem como ter certeza, porque não houve um case, vocês acreditam que essa localização é uma localização adequada para um prédio comercial, para um prédio de salas comerciais? Eu particularmente acho que sim, pela prerrogativa que tu trouxeste agora há pouco. A gente tem uma questão comercial latente na região norte. A zona norte da cidade ela era, há 10 anos atrás, extremamente residencial, e ela vem mudando ao longo do tempo, porque é uma área que agrega valor, traz incidência de padrão de produto diferente, e isso alavanca a possibilidade do que tu quer apresentar como produto, seja o teu serviços ou seja o teu produto realmente de venda. Então, eu entendo que a região vai trazer, sim, grandes condições para quem vier a adquirir o empreendimento, porque a gente vê aonde tem modernidade, aonde tem exclusividade, onde tem um melhor acabamento, a gente vê as pessoas se interessando e justamente isso agregando ao valor do trabalho dela. Né? Então, eu acredito que a região não só comporta, como ela necessita esse tipo de produto para mostrar que a Zona Norte ela vem se evidenciando também verticalmente. Né? Perfeito. Ela vem acontecendo forças e movimentos para que ela sacramentize como um ponto também para executivos e que venha a trazer negócios. Isso a gente vê em outras cidades acontecendo, né? Como a gente vê em Porto Alegre, na área da Zona Norte de Porto Alegre aconteceu um crescimento executivo e residencial bem elaborado, e isso vem acontecendo com a nossa região norte aqui de Pelotas também, essa questão de construção e de evidência e espaços bem onde é residencial e exclusivo, como a gente tem ali a região do Clube Parque Tênis, né? Inclusive com um condomínio fechado ali atrás, como a gente vê as regiões como ruas arteriais, que a gente chama, né? Que ligam sul a norte e leste a oeste, como Andrade Neves, a questão da Dom Joaquim sul-norte, tomando evidências de muito mais comercial. Então, acho que isso acrescenta para o produto.
A Andrade Neves é uma principal rua de interligação entre a região norte da cidade e a região central da cidade. Perfeito. Então, acho que com isso o produto tem muito a ganhar. Certo. Léo, vou fazer uma mudancinha assim na forma da pergunta para ti, que seria o seguinte, é uma região que tem ali os 3 hospitais e não tem nenhum prédio de salas comerciais. Tu diria que está mais para um caso de uma super demanda reprimida que a gente vai acertar em cheio, ou, ninguém fez exatamente porque não tem uma tendência de dar certo? Maurício, pelo contrário, eu estava pensando aqui enquanto o Gabriel respondia, se a gente parar para analisar, Pelotas mudou bastante nos últimos anos. Começando pelo nosso sistema judiciário, que se deslocou do centro já para uma zona periférica, à época que ele foi. Tivemos a vinda dos bairros planejados, tivemos a expansão do Laranjal com os condomínios de alto padrão, com infraestrutura, com melhorias. E a gente acabou com isso ficando com a nossa zona central um pouco desvalorizada no intuito de infraestrutura. São prédios mais antigos, com pouca infraestrutura, com condomínios altos, que é uma coisa, é uma situação hoje que nos é relatado muito e por isso que as pessoas estão migrando para prédios mais novos. Sim. E Pelotas ela se polarizou, não é mais uma cidade de interior que as pessoas têm o centro como referência de comércio. Hoje nós temos comércio na Zona Norte, hoje nós temos comércio no Laranjal, hoje nós temos comércio forte próximo ao shopping ali. Então, eu vejo com muito bons olhos um lançamento de salas comerciais na região da Zona Norte, principalmente onde vocês vão lançar, porque ali eu vejo que as pessoas querem sair do foco, elas querem espaço, elas querem chegar e ter um lugar para estacionar, sem dificuldade, inclusive dando uma sugestão, se possível, ter um espaço de estacionamento para visitantes, para pacientes, para, enfim, o público que for utilizar lá, é uma dica que eu deixo. Sim, eu acredito que há uma demanda reprimida de médicos que circulam entre esses hospitais e, ao mesmo tempo, têm os seus consultórios, de psicólogos, de dentistas. Então, tem bastante mercado para essa região, que é uma região muito valorizada e muito bem vista pela cidade, pelos moradores de Pelotas. Boa. Então, acredito bastante nisso. Show. Léo, sobre vagas de garagem, né? Vamos lá. Tu conhece algum empreendimento em que tenha vaga para 100% das salas? Eu não lembro de nenhum. Vocês lembram de algum? Por exemplo, tem 100 salas, na realidade, 100 vagas. O Moinho Office, ele tem para 100%? Para 100%, caso todos os proprietários quisessem comprar, na época havia. Mas até onde eu sei, não são todas as salas que têm vaga. Que tem de fato. Não, mas já é legal, não sabia dessa situação do Moinho Office. E eu acho que o grande diferencial que a gente tem que considerar, tá, para um lançamento é a proposta de qual tipo de cliente a gente vai ter. Ótimo. Tá? A gente tem que considerar e respeitar o choque das gerações, pessoal. Acho que isso vai nos ensinar a como lidar com esse novo cliente. E isso eu falo muito mais da geração Z, né? Eu e o Leonardo estamos na geração Y, na tua, não sei, que vai até 1996, onde ainda é predominante para nós o veículo de deslocamento, sim, o automóvel. Mas para a geração Z, isso já não é mais predominante, e essa geração ela está começando a se formar agora, se tornando novos profissionais liberais e que vão comprar salas. Show. E que o carro já não é mais determinante. Então a gente tem que considerar que sim, precisa se ter vaga, mas no meu entendimento, considerando o comportamento dessa geração, eu não acredito que precisa ser necessário para todas as unidades. E muito mais uma questão de parte dessas vagas serem rotativas com uma empresa privada, onde dê a oportunidade de quem está indo consultar ou qualquer outra situação dentro do condomínio possa ter a facilidade de chegar e ter onde botar o seu carro, entendeu? Perfeito. Sabe que eu concordo? Porque no momento que tu tem vaga para todas as salas, dependendo do tamanho da sala também, né? Mas se a gente for trabalhar com salas não tão grandes quanto as do Moinho Office, que chegam ali a 70 metros, não vale a pena tu ter
para todos, porque tu tem que dar a opção da pessoa comprar também sem a vaga. A gente sabe Sim. que isso vai impactar no valor. Agora vamos lá. Indo para dados concretos já de projetos. Tá? Hoje nós temos duas viabilidades de projeto. Uma com salas de 40 e pouquinhos metros quadrados, onde nós vamos a 70 salas comerciais. E um segundo projeto em que nós temos ali de 30 aproximadamente, com 90 salas comerciais. Sendo que o número de vagas ele se mantém fixo. É a parte de baixo do prédio se mantém fixo, independente do quanto que tu fracionar as salas. Beleza. Qual projeto vocês gostam mais? Um pouco menor, um pouco maior? Maior ainda, menor ainda? E também nessas vagas, que são 65, vocês puxariam, por exemplo, 15 para ser rotativas? Puxariam uma grande parte para ser rotativas? Vou dar minha opinião. Por favor. Em construção com a minha fala das gerações. A gente está convivendo com uma geração. Eu tenho uma filha de 12 anos, né? Que é geração alfa aí, né? Geração onde está dando muito mais valorização ao planeta, à sustentabilidade, a ter o que é suficiente, né? O que é necessário. Não tem demasia as coisas. E isso vem numa construção que a geração Z já tem. Então, não se precisa mais, como gerações anteriores, salas com 50 metros quadrados para uma única pessoa atender. Tá? Hoje, e é claro, e a gente tem outras experiências de construtoras que lançaram agora há pouco, né, salas comerciais com 30 metros quadrados e tiveram um excelente sucesso, mas valorizaram as áreas comuns, fizeram espaços de gastronomia dentro do espaço, ou cafés, né? Valorizaram isso, valorizaram o network, né? E trouxeram a facilidade de convivência. E é isso que essas gerações vão levar mais em conta, vão valorizar mais as relações e ter realmente a sua sala para um espaço de atuação profissional. Que, no meu entendimento, 30 metros quadrados é o suficiente com um bom de um projeto. Vai atender bem, vai trazer um custo condominial razoável, vai trazer serviços para o condomínio muito melhores, porque a gente vai estar mais fracionado essa questão condominial. Então, se a gente tiver um processo de vacância de unidades, não vai impactar nem tanto o investidor, nem tanto o cliente final. Ele vai conseguir sustentar a sala dele com um valor razoável de condomínio, né? Então, por isso, eu entendo muito que as 90 unidades é o caminho. Assertivo. É o caminho. E eu acrescentaria... Talvez menos metragem ainda, Gabriel. Não, eu acredito que entre 28 e 33 metros quadrados é um número bastante assertivo. É um número que vem atendendo, né? E caso o cliente precise de um espaço maior, daqui a pouco um profissional fisioterapeuta tem um processo de reabilitação, precisa de um espaço maior, ele pode unificar duas salas, né? E aí ele vai para 56, 60, 65 metros quadrados. Desculpe pela insistência, mas eu vou para não ter dúvidas. Por exemplo, sala de 24 metros quadrados, 22 seria bem-vindo? Ou já perde o padrão do prédio? Eu particularmente acho que aí já se torna um dificultador, porque se tu botar um espaço de recepção, né, tu fazer um ambiente já fechado, né, tu vai ter que ter uma parede de drywall, para depois tu ter um espaço de atendimento mais privado, esse espaço para dimensionar já fica mais complicado. Claro que um arquiteto, né, profissionalmente consegue fazer coisas espetaculares, mas acho que já se torna mais complicado em 22 metros quadrados se ter sala e antessala, por exemplo. Pois é. Eu concordo. Eu acredito que um projeto bem executado por um arquiteto faz milagres, mas hoje, pelo mercado que a gente vê e que conhece, 28, 30 metros quadrados é o que atende muito bem alguns profissionais. E aqueles que querem algo maior, eles acabam comprando 2, 3 salas para fazer uma junção, uma clínica médica, como a gente tem visto em alguns momentos acontecer. E só complementando essa pergunta que tu fez, eu acho muito importante tu ter na parte térrea, anexo ao hall de entrada, um restaurante, um café,
porque isso chama, movimenta, dá vida para o prédio, entendeu? Entendi. Isso aí faz com que aconteçam mais negócios lá dentro, as pessoas queiram e tenham um desejo de, pô, eu vou no profissional tal porque ele está em tal local, sabe? Torna referência até para o profissional. Pô, ele atende lá no edifício do Zabaleta, Sim. sabe? Isso chama também, isso ajuda aí pela marca, pela construção, a valorização do profissional que está lá dentro. E acrescento mais 2 fatores que a gente precisa mais por valorizar mais a nossa cidade. Como muito bairrista que sou, e que já vi em algumas falas do teu pai, que também, sempre valorizou muito a cidade, sempre investiu em infraestrutura e condomínios dentro da cidade. Faltam 2 coisas que Pelotas ainda não valoriza, e eu, como um pelotense apaixonado por essa cidade, entendo que necessita. Primeiro, valorizar a contemplação de altura. E outra coisa, valorizar a água. Então, espaços de convivência próximo de água e valorizar em condomínios verticais os últimos andares como espaços de convivência e contemplação é muito importante. Pela questão de vista? Sim. A gente tem uma cidade muito horizontal, né, com pouco relevo, onde tu consegue contemplar quase a cidade inteira em não muita altura. Então, por que não valorizar isso? Por que não ter um café num último andar contemplativo? Pô, no meio do centro, num espaço espetacular, tu está Andrade Neves é uma área extremamente central para um raio de 360 graus, se for avaliar a cidade. E vamos lá, num prédio não tão grande. Pode até terminar agora, fosse muito bem. Quando tu começou a falar, começou a me vir essa mesma situação. Cara, não tem um rooftop em Pelotas. Não tem. Pois é. Para tu fazer um restaurante, fazer um happy hour. A gente não valoriza isso. Agora ainda, com as né? redes sociais eu acho muito mais possível, porque o negócio fica meio escondido, né? Eu moro no 8º andar, eu tenho vista de boa parte da cidade, cara. É sensacional tu chegar em casa, olhar pela tua sacada, tu ver toda a cidade, assim. É muito legal. Então eu digo, eu moro no centro, moro no 10º andar e eu vejo o São Gonçalo da minha sala. Cara, isso me abastece o dia. Olhar o nascer do sol às 6h30 e olhar o sol nascendo no São Gonçalo é espetacular. E a gente não contempla isso. A gente tem poucas oportunidades de contemplar isso. Então a gente precisa ter prédios verticalizados que contemplem espaços com restaurantes, com rooftop, com eventos, com áreas de palestras e em espaços executivos. Então, esse condomínio, esse lançamento pode oportunizar isso para o pelotense. E vai ser o primeiro. E o primeiro nunca é esquecido. Fantástico. Assim, ficou pensando, né? Fiquei pensando. Deixamos ele pensando. Eu fiquei pensando mesmo. Fiquei pensando nas possibilidades. Olha, a nossa consultoria é cara, hein? Tá sendo muito valiosa. Só uma dúvida que eu fiquei em relação a quantas unidades de vagas são, para eu poder te responder a quantas deveriam ser rotativas. Cerca de 65. Aí tu imagina o seguinte, Gabriel, se a gente for para 90 salas de 30 metros quadrados, quantas será que vão juntar? 10%? Um pouco mais? Aí então a gente... Eu acredito que o público que tu vai atingir ali talvez junte até um pouco mais. Concordo. Então a gente estaria indo para talvez não chegue a 20%, mas vamos dizer que 15 pessoas então iam juntar. Tá? Aí a gente já teria 90 menos 15, a gente já teria 75 salas de fato, sendo 15 delas grandes e outras 60 com tamanho normal. 75 salas. Quantas das 75, quantos por cento, vou até para a calculadora, quantos por cento a gente quer que tenham vaga? 75. Se a gente for... Se a gente não deixar nenhuma rotativa, a gente tem um número espetacular de 87% dos nossos clientes com vaga. Eu faria de uma seguinte perspectiva, considerando 20% comprando unidades para unificação, tá? 20% seriam 18, tu iria para 72 unidades. 36 vagas
tu disponibilizaria para compra, junto com a sala, e as outras 30, são 70, tu disse? As outras São 70 vagas? são 65 menos 36, a gente vai ter 29. 29 vagas rotativas. É uma paulada de vaga rotativa, né? Mas se tu considerar aí que tem a unificação de salas, por exemplo, entre 3 médicos, atendendo a cada meia hora 3 pacientes, tu tem um Tá. volume de gente Beleza. também. 0 vagas rotativas vocês considerariam um erro de projeto? Para os dias de hoje, acho que 0 sim. 10. Porque o que acontece? Alguém tem que pagar essa conta. Então esse valor vai ser diluído nas vagas. Eu não considero um erro de projeto, tá? Até porque as gerações elas estão mudando, mas a geração atual ainda usa muito carro. Entendeu? Então, o médico hoje que vai comprar de ti, ele ainda não é o cara que larga o carro. Perfeito. Então, eu acho que ele ainda vai querer vaga. O profissional hoje que vai ter a condição de entrar num lançamento Zabaleta ou alguma outra construtora, ele ainda está na faixa ali dos 30 anos, já 30 acima, ele ainda utiliza carro. A nossa geração gosta muito de carro. A geração que não vai utilizar carro vai ser a geração Z, que eu falei que a partir de 1997, que tem hoje entre 23 e 25 anos, que é um nutricionista, é um fisioterapeuta. É essa nova geração que está muito vinculada às academias, ao bem-estar, à valorização da saúde. Esse cara que vai te comprar essa unidade, ele não vai querer vaga. E será que esse é o nosso cliente? Pode ser que sim. A gente tem que considerar que a gente tem 2 choques. O cliente conservador, X e Y, geração X e Y, é uma geração ainda com poder de compra muito maior. Tá? Mas a gente tem que considerar os novos entrantes. Tem muita gente se formando, estabelecida e também respaldada para essas outras gerações e que estão começando atividades profissionais de um nível mais alto. O quanto valorizou o profissional nutricionista nos últimos 5 anos. Valorizou que hoje tem nutricionistas com valores bastante agregados na venda do seu trabalho. E justamente por quê? Porque as pessoas estão se movendo para pensar mais na saúde. Perfeito. Né? Então, hoje o profissional fisioterapeuta está muito mais valorizado, o psicólogo está muito mais valorizado, o nutricionista está muito mais valorizado. Então, ele, consequentemente, ele está tendo uma rentabilidade maior, ele está podendo investir mais profissionalmente no negócio dele. Isso é muito legal pensar nesses novos casos. Muito interessante. Eu quero voltar lá para quando a gente deu vou falar o termo viajada, né? Uma viajada boa. Quando a gente começou a falar de novidade, de pensar fora da caixa. Quero mostrar para vocês uma ideia de fachada. E quero falar da localização. Vocês sabem aquela casa neoclássica na Andrade Neves que fica bem próxima ao Miguel Zabaleta? Sim. Conseguem visualizar ela? Ela fica quase ao lado, né? Aquela frente enorme dela. Exato. Ela fica praticamente ao lado, não é? Praticamente. Eu acho que tem 2 casas. Que você Ali é a nossa localização. Aquela casa. Eu pergunto para vocês assim, numa cidade como a nossa, o quanto dói botar a casa abaixo? Não tem nenhuma restrição. Sim. Qual a opinião sincera? Posso ser sincero? Por favor. Faz tudo num dia, senão vai aparecer os defensores da justiça que trancam o progresso da nossa cidade, cara. Eu tô sendo o mais franco possível. Não, mas eu concordo 100% contigo e eu vou concordar tanto Dói, que eu vou dizer, dói. Não faz nem tudo num dia, faz tudo numa noite. É. Mas... Corta essa parte, gurizada. Mas assim, eu quero a tua opinião sincera, Cara, assim como... Porque o que acontece? Todas as ações da Zabaleta vão marcar a Zabaleta. O que vocês acham que vocês acham que Pelotas quer em relação àquela casa, por exemplo? Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que a população ela valoriza a questão histórica e eu acho que ela é pertinente, ela deve ser levada a sério na nossa cidade, porque por ser uma cidade onde a história é latente, né? Eu sou filho de uma professora de história, então história aqui é latente e a gente deve respeitar ela. Não é o caso dessa casa, ela foi
construída de uma forma mais neoclássica, mas ela não é uma casa que concebeu alguma impacto histórico à cidade. Uhum. Então, eu acho que o nosso principal dever, como profissional que vai vender unidades desse novo lançamento e a construtora como a executora, é mostrar esse processo de evolução. Entendi. É mostrar o que vai... Essa conscientização. a conscientização, o que está saindo e o que vai vir. Perfeito. Quais os impactos do que vai vir para a melhoria da cidade, o processo de evolução de uma região sul por muitos anos esquecida, por muitos anos com pouco desenvolvimento. Nós somos a nova geração que estamos abastecendo essa mudança. Essa mudança com confronto de muitas situações, de muitos recursos que acabam, né, não vindo para a nossa região. Entrando um pouco na questão política, a gente não valorizava, por exemplo, representar deputados estaduais e federais da nossa região, que pudesse trazer recursos para a infraestrutura da cidade, que pudesse valorizar, auxiliar as construtoras a poder construir mais, terem mais recursos de infraestrutura, porque eu tenho certeza absoluta que teu pai, que tu, no corpo hoje de direção da empresa, deixaram de comprar algumas áreas por falta de infraestrutura dentro de Pelotas. Uhum. Então, a gente necessita uma infraestrutura melhor. A gente precisa solidificar mais o nosso processo de plano diretor. A gente precisa se tornar uma cidade grande. E se tornar uma cidade grande é as coisas serem construídas em conjunto. Perfeito. O que te parece, Léo? Ia doer ou não ia? Cara, eu trago como exemplo o que aconteceu há pouco tempo, né? Com a Kraft. casa da família Kraft ali. O que aconteceu foi uma desgraça, né? Tipo, Porque- tinha que ser ou A ou B. Porque Né? assim, ó, eu sou um pouco menos polido que o Gabriel, né, nesse sentido, porque eu sou mais grosso para falar, vamos dizer assim. Hoje, quem se lembra da casa, das pessoas que reclamaram lá, que abriram, tiveram voz naquele momento, quem hoje lembra, quem hoje fala, e o que mais me admirou naquela situação foi um juiz, com todas as liberações certas, trancar o processo e para tudo. E faltou o quê? Pulso. Entendeu? Foi medo de retaliação, não sei. Mas, enfim, eu acredito que a gente tem que valorizar muito a história de Pelotas. É muito linda a história cultural de Pelotas. Mas também com pontos estratégicos onde aquilo vai ser lembrado. Então, Perfeito. por quê? Vamos fazer, temos um centro histórico, deixa aquele centro histórico e ninguém mexe. Onde tem um apoio do governo para manter aquilo. Porque hoje muitas construções não podem ser mexidas, estão caindo, porque não tem nenhum apoio governamental para os proprietários manterem algo que eles não podem derrubar, não podem mexer, não podem alterar a fachada, e trava o nosso Progresso. de progresso. certa forma. Então, é uma situação delicada para vocês, mas, bem dito pelo Gabriel, foi uma construção bonita, mas sem um valor histórico, não teve nada de histórico ali para se manter. Uhum. Então, mas continuo afirmando, que seja numa madrugada, porque senão não tem incomodação. A gente tem que começar a considerar, tá, como plano diretor da cidade, e que os políticos tenham que fazer essa força, junto com as forças sindicais, Sinduscom, Secov, a construção de que nós não podemos mais, nós ainda digo as construtoras ainda muito mais, trabalhar com compras e elaboração de projetos por mitigatórias relacionadas à infraestrutura do entorno. Isso não pode mais acontecer. A mitigatória tem que acontecer o quê? Para restauração do Casarão 1, Casarão 2, valorização do centro histórico, né? Consideração de, daqui a pouco, eventos para a Cidade do Doce. A gente tem que valorizar nossa cultura de uma forma que a gente não precise mais estar intervindo em processos emergenciais, que a gente tenha projetos. Perfeito. Projetos para a evolução da cidade. E isso não tão mais, eu te libero, tu construir tantos andares em tal local, se tu fizer X quadras de Coisas muito pontuais, de engenharia assim. hidráulica, de pavimentação, de espaços de infraestrutura ao entorno da região que tu comprasse. Hoje pela manhã, cara,
para trazer para vocês, eu vi um anúncio de uma imobiliária parceira nossa de mercado, onde falava de um lançamento de condomínio fechado no Laranjal. E eu fui ler os comentários. E as pessoas dizendo, estão acabando com o nosso Laranjal, vão desmatar tudo. Só que as pessoas falam hoje sem saber o que está acontecendo. É um projeto que ele vai preservar toda a Mata Atlântica existente no local. Tu vê. E as pessoas não sabem o que falam porque não conhecem o projeto. Mas hoje, é uma coisa que eu escuto bastante, é até um pouco grosseiro, mas as redes sociais deram voz a alguns imbecis. Por quê? Porque falam muita bobagem sem conhecimento. E isso, a gente como empreendedor, só nós sabemos o quanto a gente passa sufoco por trás para trazer aprovações, para pensar no meio ambiente, para pensar em medidas socioeducativas. Então, a gente, no nosso dia a dia, vive isso. Mas quem está de fora acaba não vendo. E a gente tem que ponderar uma questão. Eu sou há 12 anos corretor, e nos últimos 8 anos, a profissionalização da gestão pública que aconteceu em Pelotas é eminente. Ela é considerável. E isso independente do partido político que teve à frente ou não, que não vou entrar nesse viés. Mas hoje há um respeito sobre isso. Tu, como construtor, sabe que antes tu tem que fazer um processo de viabilidade, ver o que tu tem que preservar, sinalizar para a prefeitura encaminhar um geólogo para o local, fazer a avaliação da área, fazer a avaliação do impacto ambiental. Então, hoje muitas coisas relacionadas à construção com responsabilidade. Sim. Com responsabilidade principalmente ao meio ambiente. Então, quando as pessoas manifestam algumas posições, algumas vezes por viés político e algumas vezes por falta de conhecimento. A gente tem que ser mais informativo a isso. Perfeito. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui uma fachada possível e aí eu vou pedir para vocês se colocar assim, se vocês fossem a construtora, o que vocês fariam. Então, o que acontece? Aqui nós temos um projeto em que ele tem uma entrada bem impactante porque ele tem um recuo grande, com mais de 10 metros da calçada. Tem a passagem ali para os carros que eu não me arrisco no francês, aquela meia-lua em que o carro passa. Também não. E aí tem um chafariz moderno, não é aquele chafariz que vem à cabeça, o tradicional. Vai ter um espaço contemplativo no último andar. Tem água no negócio. Lembrei da água. Mas sabe aquele chafariz que ele é raso com aquelas águas? Sim. Certo? Então, e o que acontece? O que eu vou mostrar aqui para vocês é com a manutenção da fachada da casa. Porque se trata de um projeto neoclássico, em que a gente tem a pele de vidro, mas mantendo traços neoclássicos e aproveitando a casa. A casa tem um pé direito de 5 metros. E o hall de entrada desse possível empreendimento, ele teria cerca de 100 metros quadrados. Então seria um baita de um hall de entrada. Bem significativo. Com a entrada ali pela porta da frente da casa. Vou mostrar para vocês primeiro uma foto aqui de mais na parte de baixo, que é o impacto ali na entrada, e depois a foto ao lado. Se quiser mandar a foto, eu consigo ver melhor. Não. Perfeito. Muito bonito. O recuo ficou muito legal. Aí vou mandar para vocês a difícil. Aqui, a construtora está abrindo mão de muita área, exatamente pelo recuo. E nós estamos trazendo uma dificuldade de ter a manutenção da casa. Agora vocês conseguem visualizar essa opção. E vocês, tenho certeza que já conseguem visualizar uma opção normal, que seria ter uma área, uma baita de uma área, com 27 metros de frente, 56 metros de fundo, maior do que do Miguel Zabaleta, para fazer qualquer coisa. Vocês podem dar a opinião de vocês sobre a manutenção ou sobre um projeto do zero.
Cara, tá muito bonito, tá? Gostei. Mas eu não perderia a área. Eu acredito pelo simples fato, onde tu vai ter menos unidades, tu vai acabar, consequentemente, deixando o produto mais caro. E o público e o preço final dele vai impactar mais. Então, eu trocaria, mesmo que depois mantesse muito semelhante a fachada, de uma maneira diferente, de uma construção nova, mas muito semelhante. Mas eu botaria abaixo. Perfeito. Exatamente na linha que eu ia falar, tem dois fatores diferentes que predominam o produto. Ou restauro, ou tu manter a identidade. Então, se tu mantendo a identidade, tu não tira o processo de ótica de quem passava por ali, o que via. Então, a identidade da Zabaleta já é neoclássica. Né? Então, ela trazendo esse mesmo viés, eu não entendo necessário ela ter que manter alguma parte da relação da casa, se a identidade vai permanecer, a identidade daquele espaço vai permanecer. Tchê. Por isso que, assim, ó, eu adoro perguntar. Se eu pudesse... Assim, ó, sabe o que... Eu já fiz uma reflexão muito louca. Sabe daquelas em que tu dá uma viajada absurda? Eu pensei, eu estaria ferrado mesmo. Não ia evoluir em nada se eu não pudesse perguntar. Acho que perguntar é a melhor coisa do mundo para evoluir. Olha, eu gostei muito da opinião de vocês. Não é a minha opinião de hoje, mas vocês colocaram, assim, uma coisa na minha cabeça. Eu não tenho como não sair daqui sem solicitar agora mais tarde um projeto do zero, em que exatamente preserve a identidade neoclássica, mas nos traga liberdade. E talvez a gente consiga... Aí talvez eu venha com vocês com 2 imagens, e aí daqui a pouco fica mais bonito ainda. Exatamente isso. Olha, vai doer, porque aquela casa é muito, muito, muito linda, tia. Se eu levo vocês lá num dia de sol, o pátio, tem um pátiozão nos fundos, aquela casa daria certo fazendo qualquer coisa. Mas por isso que eu falo da identidade. Pode separar um local no hall de entrada para mostrar o que era e o que como identidade foi preservado. Que dúvida que vocês colocaram na minha cabeça. Foi legal fazer uma história. Porque isso tu vai estar deixar respeitando fixamente lá a uma questão história da ideia lá. Tu vai fixar, Tu vai fixar, deixar uma exposição permanente lá, então, cara, quadros identidade, com café. Sai com a palavra daqui, identidade. E, cara, Porque... empreender dói. É bom, mas dói. Porque, na verdade, comprou uma empresa que tem mesmo viés do que ali existe. Sim. Então... A gente tá no 4º podcast e tá 3-1. Mas vocês colocaram uma baita de uma ideia. Vocês podem ver que eu vim despreparado. Eu vim com uma fachada só. Tinha que ter vindo com 2, né? Por isso que eu te digo, eu acho que tu vai mais trabalhar agora com o teu corpo estratégico, teu corpo de arquitetura. É assim, o que a gente pode fazer para valorizar identidade? Vai ser um espaço falando quando aquela casa foi construída, por quem ela foi construída, qual era o viés dela e o que foi construído aqui, e manteve a mesma questão neoclássica e manteve a identidade deste terreno. Trabalhar isso. Maurício, e tu sabe por que a UP cresceu em tão pouco tempo, nesses poucos anos que a gente está de mercado? Porque a gente nunca foi de aceitar. A gente sempre foi de trazer as nossas ideias, por mais que a tua ideia fosse diferente. Perfeito. A gente não está aqui para agradar o Maurício, entendeu? A gente está aqui para contribuir. Então, a gente vai trazer as nossas ideias mais profundas e sinceras para ti. Perfeito. Então, vir aqui para dizer o que o Maurício quer ouvir não é o nosso perfil. Nosso perfil é de trazer coisas onde a gente possa crescer junto e o Maurício crescer conosco. Então, talvez o 3-1, que seja nós o 1,
Pelo jeito é. Só sobrou vocês, né? Se fosse 3-2, numa, aí ia ter outro, mas... Mas é muito relevante o que a gente busca trazer, cara, porque essa autenticidade que a gente tem foi o que nos fez chegar até aqui. Perfeito. Então, espero que tenha sido muito válido e muito Demais. a contribuir com essa tua ideia inovadora. Parabéns novamente. Então, que venha um produto excepcional e que a gente possa fazer parte, contribuir, fazer muitas vendas e também fazer parte dessa história aí junto a vocês. Uma vez eu escutei de um gestor de uma empresa que eu trabalhei como representante comercial lá no início da minha carreira, que fixou muito na minha mente e eu vou compartilhar com vocês. O novo, né, as ideias novas, o movimento novo, está no protagonismo. E o protagonismo não atende a todos. Então, sempre te movimenta olhando fora da caixa. Podendo realmente gerar um protagonismo de que eu vou escutar a todos, eu vou me movimentar por todos. Eu não vou agradar a todos. Perfeito. Então, esse é uma lição de vida que eu peguei desse cara que tinha uma carreira profissional em boa parte do mundo. Né? E isso é a pura verdade. A gente, nas relações, a gente não está fácil olhos de todos. Não está agradando a todos. Mas o movimento com vontade de vir aqui e tentar dar o nosso melhor mesmo, não é para agradar aos olhos, é para gerar um movimento de protagonismo do que Pelotas merece. Sim. Então, esse é o nosso dever aqui. Nós somos a nova geração de construir um Pelotas melhor. Pelotas melhor a gente vai construir o quê? Com diálogo, com debate, com democracia, com construção de ideias, com movimento de ideias de gerações diferentes. Quais gerações diferentes? Marcos, Maurício, eu olhar para minha filha com 12 anos, Leonardo olhar para o Bernardo com 11, olhar para o Benjamin com 5, o que eles estão pensando? O que faz sentido para eles? Eles são o futuro. O que o meu pai entende, o que eu vejo e o que a minha filha com 12 anos está vendo. Se a gente olhar isso com carinho, observar a essas gerações, observar o comportamento que elas lidam com tudo, com o movimento delas do dia a dia, com o movimento delas de consumo, a gente vai entender o futuro. Perfeito. A gente vai entender o que a gente precisa fazer para atender e construir uma cidade melhor. Eu concordo muito com isso, 100%. Tanto é que uma crença que eu levo, que é tranquilizadora, é esse empreendimento, ele não precisa agradar todo mundo. Ele precisa agradar 100 pessoas. Tem que agradar muito 100 pessoas. Tem que ser a melhor opção para 100 pessoas. Tem que ser o melhor ambiente possível, um ambiente que essas 100 pessoas vão ser muito felizes e eu afirmo mais uma vez, viu? Eu acredito no profissional da nova geração. Eles estão vindo personificados, personalizados. O nutricionista de hoje não é mais um nutricionista de receitinha. É o cara que ele te mexe da cabeça aos pés e ele monta um projeto para ti e te monitora e constrói um processo de evolução da tua saúde. resultado. Hoje os trabalhos estão personificados, estão personalizados. Seja lá do personal na tua academia, seja lá do fisioterapeuta que tu vai, do médico da nova geração, quanto do fisioterapeuta, do nutricionista. E esses clientes, sim, podem ser teus clientes. Por quê? Porque eles querem estar num espaço premium também. Por quê? Porque condiciona o trabalho premium que eles querem entregar. Perfeito. Vamos lá, eu tenho uma última pergunta sobre produto, para depois talvez entrar em alguma questão comercial. A pergunta é a que eu vejo assim, que é a pergunta de ouro. Porque o que acontece? No Miguel Zabaleta, nós temos um caso de entregar mais itens dentro do apartamento. Então, toda a questão de forro de gesso, 3 opções de piso, uma série de entregáveis, né? Mais entregáveis, sem ter o maior preço. E aí, a essa dupla, eu atribuo o sucesso de vendas. Então, um excelente custo-benefício.
Beleza. A minha pergunta é, para esse novo empreendimento, o que nós fazendo nesse empreendimento justificaria nós cobrarmos mais caro do que os outros? Porque a gente quer buscar esse item que justifique cobrar mais caro, a gente não quer cobrar mais caro e dessa forma ter um sucesso de vendas. Então, vou repetir. O que nesse produto justificaria que a gente cobrasse muito mais caro? Se vier muito mais caro, é válido porque tem isso. Eu diria 2 situações. Talvez até 3, mas 2 com certeza. Atendimento personalizado, um movimento de secretárias que atendam todas as salas. Tá? Isso é um caminho sem volta em hoje escritórios de alto padrão. E áreas tanto de contemplação quanto de reunião muito bem estruturadas. Em espaços privilegiados do condomínio. Não é no cantinho. Não é no cantinho mais. Isso é o que tem que ser valorizado hoje. O espaço de rooftop, como falado pelo Léo, um espaço de reunião, mas num espaço premium, lugar do condomínio onde valorize e justifique todo o agregado que ali foi entregue. Né? Tu entra numa recepção e tem um movimento de digital que possa atender e incorporar todas as salas. Isso a gente já vê nas grandes cidades como algo que diminuiu o custo operacional das salas e as pessoas estão valorizando mais na compra. E a gente tem visto muito nas entregas que faltam alguns itens. Por exemplo, vamos lá. A minha esposa é dentista. Ela está numa sala comercial nova, onde não tinha um espaço para botar o compressor da cadeira dela. Entendeu? Então, se tu vai atender a área da saúde, se tu pensa nesse público, se tu está próximo a hospitais, já pensa nesses pormenores. Tem uma outra empresa, aqui de Pelotas, também, que entregou um prédio comercial, agora dando um exemplo positivo, e toda a parte do piso, ela pode ser mexida, porque toda a parte estrutural para puxar a fiação, para puxar... O eco. Eu não queria citar nomes, não, mas... Fica à vontade. Positivo, pode falar. Falar beijo. Então, eles trouxeram essa dinâmica muito focada para a área da saúde, onde a parte inferior do piso, eles já têm todo um planejamento para puxar esgoto, para puxar... Isso é muito bom, resíduos. né? Isso é muito bom, cara, porque às vezes a pessoa chega lá e agora tem que quebrar, tem que fazer... Foi o que aconteceu com a minha esposa. Do prédio, teve que mexer em estrutura do piso, teve que rasgar o piso para botar encanamento, para botar cadeira, para puxar. Aí quero uma opinião tua, Léo. Porque o negócio é o seguinte, já fiz uma pergunta anterior em que tu tinha que se colocar no lugar da construtora. Esse piso, ele é fantástico. Certamente ele agrega valor. Sim. Agora, tenta imaginar um pouco desse produto e o que tu prefere vender. Com esse piso, agregando valor ou sem. Porque talvez o nosso prédio ele não vai ser tão nichado para médicos. Ele vai ser um prédio comercial muito mais similar a todos os outros que não o Eco. Não, ele não precisa ter esse piso, não necessariamente, mas que ele tenha subsídio para ser menos trabalhoso para quem precisar colocar. Ou ter esperas, ou ter pontos específicos para que isso ocorra, entendeu? Então, tu vai deixar pontos, tu vai diminuir o teu custo e, consequentemente, diminuir o valor final. Perfeito. Chegar num meio termo. Acho interessante chegar no meio termo. Sobre a entrega da sala, como é que vocês entregariam a sala? A gente sabe ali, hall de entrada impactante, falamos sobre garagens, todas as áreas de lazer sendo... De lazer não, áreas comuns na cereja do bolo e não no cantinho. E a entrega de dentro das salas? Melhor padrão possível, que combina com a Zabaleta. Por exemplo, entregamos com porcelanato? Na minha opinião, sim. Eu tenho dúvida. Se fosse olhar para o lado do pessoal... Só vou concluir por quê. Porque a característica que está relacionada com o padrão construtivo que o condomínio vai ter é uma questão determinante tu entregar com o mesmo padrão. Mesmo que na parte interna depois a pessoa faça alterações.
Mas né? então, por exemplo... A visibilidade que tu vai dar, tanto interna quanto externa, elas vão estar em consonância. Tu me Entendi. entende? Porque não combina com um produto neoclássico, alto padrão, tu abrir uma porta de uma sala e a sala está no contrapeso. Não combina, não encaixa. Eu também acho que não tá em combina. consonância. Tem um que daqui ponto... Por mais que venham-se alterações, que eu entendo e pondero, eu acho que isso que traz essa discussão rica aqui, porque realmente talvez 50% vão lá e vão mexer, mas que não combina com o condomínio, não combina. Não, mas que daqui a pouco fique também no meio termo, onde tu dê a opção. Porque, por exemplo, área médica vai ter obrigatoriamente, por orientações lá dos seus conselhos, vai ter que ser piso frio, um porcelanato. Tá. Mas vai ter o psicólogo, talvez que esteja lá, que ele vai querer algo mais aconchegante. Pois Então, é. daqui a pouco, tu vai dar a opção do cara. A tua sala, eu te entrego com esse piso ou com esse. A escolha é tua. Entendeu? Aí traz Porque dores aí para engenharia, né? Mas aí é mais personalizado, né? Hoje no Miguel Zabaleta a gente tem 3 opções de piso. Uhum. Traz dores para engenharia. Mas traz, Traz diferenciais. né? Porque a pessoa que vai pagar ali quase 1 milhão no Miguel Zabaleta vai poder escolher o seu piso. Talvez aí seja o meio termo mesmo. Pois é. O que vocês achariam se fosse o seguinte? A sala... A gente, como comercial, pensa em engenharia que lute, lute que os lute, problemas deles. Pois Mas é. eu acho que é isso, cara. Porque daqui a pouco tu vai botar um piso, o cara vai lá, vai receber, vai... Pô, mas eu não quero esse piso. Pois é. Eu temo muito isso. Eu vou... Eu não sei. Eu acho que vai dar uma quebradeira. Não pelo gosto, porque tu vai botar algo bom, neutro. Algo neutro e ótimo. Ótimo, beleza. Mas aí o cara que quer mais aconchego, sabe? Eu entregaria com piso no projeto agora, com possibilidade de opções de 3, com manifesto no prazo que tu necessita. Show. No prazo lá que tu necessita, tenho 3 opções. Ou com acréscimo de tu trazer uma 4ª opção com acréscimo de valor e a gente instala. Ou não instala e te desconta. Aí é entendeu? problema maior. Tu acha? Acho, porque aí é uma ultra personalização. A gente vai terminar nossa obra e a gente vai entrar em 70 projetos de interiores. Não, mas aí daqui a pouco... Eu pensava era o seguinte, seria legal, seria a melhor opção se fosse quanto é que custa a sala? Custa R$385 mil. Como é que entrega? No padrão da Zabaleta. Com Exato. tudo. Com tudo. Só que o tudo é o seguinte, é esse porcelanato. Não sei se é o que tu sonhas. Com o forro de gesso, com esses apliques aqui de iluminação, com cabeamento preparado para isso. Se tu quiser sem nada disso, não é 385 mil, é 350. Vai debitar exatamente aonde eu ia chegar. É legal? Eu acho que sim, Porque, é convidativo. É que eu acho que o mais racional seria entregar a sala sem nada. Porque, assim, sem pintura. No Royal Park a gente entregou o apartamento todo pintado de branco. Acho que umas 3 ou 4 demãos. Ninguém deixou branco o negócio. Cara, mas Todo mundo que pintou, botou um papel combina de parede, com o botou um produto de ripado. vocês. Mas pega mal, cara. Pega mal pro cliente olhar no memorial descritivo, vem sem pintura. E vai dizer, pô, tá me pois é, cobrando isso Não, e tá não nem combina, pintando. não combina com a Zabaleta. Então a E gente mesmo vai- que isso tenha que constituir no metro quadrado. Eu acho que a gente vai ter que largar romper pronto. essa barreira que Baixar. vocês construíram com tanta qualidade e que foi força de argumento por muitos anos para a marca, Uhum. não pode se desconstituir. Tem esse... Não pode se desconstituir. O que pode acontecer é o quê? Tu dá o desconto pro cara lá do saldo final dele e tu não bota. Entendeu? E aí dá a oportunidade dele contratar o arquiteto dele e fazer da forma personalizada que ele quiser. Senão vai ser entregue com o piso X. Vai ter que ser a Se for me função do desconto. perguntar o que eu acho efetivamente, entrega sem piso. Mas, pelo que vocês já entregam ao longo dos anos, com um piso, aí eu colocaria um parênteses, personificando. Tá, e o banheiro? Porque acredito que todas as salas vão ter banheiro. Não, certo? banheiro tu entrega pronto, com piso. Entrega pronto, com piso. Aí, por exemplo, você Claro, Porque bege, isso aí até- porcelanato. É outro problema. Porque... E o tamanho da porta? Que é a assim, porta ó, grande tu que não passa... vai neutralizar alterações. O que tu vai conseguir? Minimizar um processo de obra após a obra, entendeu? Entendi. Isso tu vai minimizar, mas neutralizar não vai, porque tu pensa em 90 salas, vão ter pelo menos 70 arquitetos envolvidos lá dentro, dando ideias diferentes, constituindo formas de salas diferentes. Então, por exemplo, o cara que já unificar 2 salas, ele já vai desconstituir um banheiro. Então ele vai fazer quebra-quebra. Exato.
Então, neutralizar isso, pelo menos um ano pós-obra, pós-entrega, tu não vais conseguir. Eu, em 10 anos, nunca tive uma pergunta sobre a porta, o tamanho da porta do banheiro da 90, sala. né? Porta de entrada 90, depois do elas banheiro viram é- 80. Do banheiro é menor. Do banheiro às vezes 60. É o menor, né? É o menor de todos. A gente não usa 60. Tio, eu fui num hotel e aí eu botei o andar errado. Cheguei, tava tudo vazio. Tudo vazio, só com os pilares e umas esperas de hidráulico elétrico, ar-condicionado, tudo. Então, assim, eles ainda não tinham montado aquele andar no hotel. E eu achei aquilo fantástico, assim, tipo, no sentido de vir a cabeça, de tu entregar a sala totalmente crua e só com a conexão ali pro banheiro. Dá uma primeira impressão ruim, né? Mas dá uma primeira impressão ruim. No entanto, se a gente for pensar em otimização no todo, é o mais certo. Porque é onde a gente chega na otimização máxima. Se for pensar o seguinte, imagina Mas assim, tu tá o que olhando todo com o mundo vai olhar de gastar engenheiro, não o olhar Exato. visual de quem compra. Isso é De quem compra, o choque é grande de ver sem um piso. E isso a gente vive isso no dia a dia. A gente vai mostrar uma sala, o cara já olha sem piso. Pá, é pequena. Por quê? Porque o piso diminui. Quando tu tá sem piso, tu tá no contrapiso, tu dá uma acabada com a sala. Essa é a Beleza. verdade. Então, Tu com perde- piso tu ou perde com as com opções? piso, porque pra tu dar amplitude pra Com sala. piso ou com a opção de sem piso. Exato. E assim, ó, sempre que tu bota com a opção de sem piso, acho que poucas pessoas vão pra opção. Aí se tu coloca sem piso e tem que pagar mais, poucas pessoas vão pagar mais. Então a gente vai escolher. Exato. Então a gente vai acabar Exato. induzindo a É pessoa. melhor tirar do que subir. Com certeza. Com É certeza. melhor dá tu ter o... desconto. É melhor tu Desconto. ter o Desconto. piso. Eu não quero o piso, então X% desse valor baixa. Vão ser poucas pessoas que vão fazer isso, são as pessoas cientes que vão... Elas não vão se surpreender porque elas tiveram desconto, elas tiveram o acordo. Eu acho que vai ser por aí. Beleza, vamos uma última pergunta, sim, uma opinião de vocês. No aspecto comercial, o que tem que ser feito para que esse empreendimento seja um grande sucesso? E, tendo em vista tudo que nós conversamos, vamos fazer o bolão aqui. Quantos por cento vocês acham que a gente vende no lançamento? Vou ter que fazer uma terceira pergunta. Qual o mês mais adequado de lançar? A gente por exemplo, conseguiria lançar, sei lá, em novembro. Seria uma possibilidade. A gente já está com os projetos todos em aprovação. Mas será que novembro é um bom mês? É apertado? É ótimo? Larga em dezembro no meio da Copa, azar? Vai estar todo mundo... Acho que tu aí entrou na palavra. A gente tem um ano atípico, um final de ano atípico. Né? A gente tem um acúmulo aí entre eleições e Copa do Mundo. Então eu te confesso que eu não sei se esse é o melhor ano. Né? Mesmo eu gostaria que fosse lançado, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade aí comercial de tentar entender esse quadro. E a gente sabe e considera o que é um janeiro e fevereiro no nosso Março? país. Seria, na minha opinião, o mês mais convergente a tu ter tempo de algum tipo de alteração e tu conseguir lançar com mais responsabilidade, assim, Perfeito. poder enxergar. E, Gabriel, tendo em vista tudo isso, tendo em vista que tu tem a previsão do cenário, né? Tipo, a gente não tem como saber o cenário econômico em março, mas talvez haja um represamento assim deste ano. O que tu acredita que possa... se tu fosse apostar, porque vai valer alguma coisa. Se alguém acertar aqui no podcast na mosca, vai ganhar aí alguma coisa. Qual seria o teu chute de percentual de venda desse empreendimento? E em que prazo? O que tu considera lançamento? 30 dias, 15 dias? Olha, Dia D. uma bota aí o dia D mais umas 2 semanas até virar a tabela. Eu acho que é um produto bem represado, acontecendo para o público certo e entendendo algum desses detalhes ponderados aqui para nós. Show. Sem te induzir, mas já te induzindo. Eu não assim, ó, é óbvio que a gente vai dar o mesmo esforço ou mais. Tá. Não tem outra coisa, a gente não tem 18 produtos, a gente tem um produto. Com responsabilidade, 60%. 60% do produto vende em 15 dias, se bem represado, bem trabalhado, considerando aí vagas rotativas, considerando o espaço de reuniões em espaços realmente bons dentro do condomínio, considerando espaço de convivência no condomínio, porque dá para combinar o neoclássico com o moderno. Dá. Dá para combinar. Esse é o teu principal desafio. E eu acho que essas ideias e ideias dos colegas aí que vieram em outras oportunidades no podcast
sejam atendidas, sejam levadas em conta, o produto vai ter muito a oferecer. E Show. hoje as pessoas estão valorizando muito mais o que o produto tem a oferecer na questão social, na questão condominial. Uhum. E tu, Léo, mês e resultado? Eu acredito que esse ano não tem que ser lançado, Show. tá? Bem enfático. Primeiro, porque tu vai concorrer com outro lançamento. Uhum. Segundo, porque é um ano que está muito atípico por ser um ano eleitoral, está muito polarizado. As pessoas estão retraídas esperando para ver o que vai acontecer. Logo em seguida, a gente já entra numa Copa do Mundo, onde tradicionalmente o país para, entre aspas. Já estaremos mais para o final do ano. Acredito que março, início de abril, é o timing certo, são previsões, inclusive, de melhorar a economia mundial, inclusive. Sim. Tá? Para março, a retomada. Então, mais assertivo é fazer um trabalho legal agora, organizar tudo para janeiro, fevereiro, já começar a estar com um timing legal de produto, já estar movimentando equipes parceiras aí para trabalho e março lançar. Pós-carnaval, né? O carnaval no próximo ano é março também. Não, é fevereiro 22, 23 de fevereiro, ali. final de fevereiro, início de março. Então, tu já passou por todo esse processo, eleições, Copa do Mundo, carnaval, que o nosso país acaba se envolvendo bastante. Então, já é um timing legal. E o sucesso do empreendimento, eu também gostaria de ter mais a fundo questão de preço. Tá. Obviamente. Se a gente for levar em consideração, ótimo ponto. Assim. Eu até se fiz fosse cálculo muito aqui, similar ao do Miguel Zabaleta. Eu até fiz um cálculo aqui. Foi o que eu considerei aqui. Isso. Foi o que eu considerei. Quando tu falou de 385 mil, eu já pulasse. Já fui... Fui para uma sala grande daquelas de projetos então, iniciais. Tendo aí a gente tem que concordar lá em cima, né? Tendo aí uma faixa de 8,5 metro quadrado, um pouquinho mais, acredito aí bem trabalhado, entre 60% e 70%. Perfeito. Tá? E isso sendo, posso dizer, até bem otimista, cara, porque a gente acredita que os lançamentos eles não vão ser mais como há alguns anos atrás, que lançava, vendia praticamente tudo. Então, tem que ser muito assertivo para conseguir chegar nesse patamar. O Brasil ele vive ciclos econômicos, né? Um país que representa muito do seu PIB, o commodity, quando há grandes impactos na representatividade econômica mundial, nós sentimos já um reflexo rapidamente. Tivemos um ciclo lá de queda em 2015 e 2016, uma desaceleração. Depois tivemos novamente uma aceleração de 17 a 21. Né? 2017 a 21 a gente teve uma aceleração que a gente lançava muita coisa. Acredito que o 22 já foi um ano de neutralidades, né? E acredito que vai perdurar por um tempinho de 23, mas que 24 a gente já vai ter outro ciclo de 4 anos, 5 anos mais ou menos de economia compradora novamente, e são ciclos que vai olhando para os dados do Brasil, independente de por quem ele está sendo liderado. O Brasil sempre foi um país de ciclo de 4, 5 anos e 2 de recessão. Sim. Sempre foi, desde da retomada da democracia, isso acontece. Perfeito. Né? Então, eu acredito que já vai ter um ano melhor em 23 do que a gente está vendo hoje em 22, mas que vai a aceleração mesmo começar a acontecer final de 23 e início de 24. Perfeito. É isso aí. Eu acho que a gente ficava mais uma hora falando, né? Mas, então, só... Que bom que tá bom. Agradecer aí demais vocês pelas opiniões muito boas mesmo, assim, fizeram refletir bastante. E um vocês apelo, seja para esse produto ou para os produtos futuros. Vamos valorizar na cidade altura e espaço contemplativo e água. Tomara agora que tenhamos realmente, foi assinado semana passada, início de semana passada, né, formalmente agora a evolução dos orçamentos da pavimentação da orla de São Gonçalo. Então teremos da Tiradentes até o corredor das Tropas, tudo asfaltado. Opa, né? Depois quero saber melhor disso daí. Contemplando toda a área de São Gonçalo. Né? Que tenhamos praças, que tenhamos construções novas, que tenhamos espaço
de convivência com a água, com a natureza, com as empresas privadas, auxiliando aí a iniciativa pública de realmente termos espaços como a gente está vendo agora na Orla do Guaíba, que foi por tantos anos lá esquecida, e hoje vai a Porto Alegre, seja durante a semana ou final de semana, a Orla do Guaíba está sempre cheia. As pessoas pedalando, caminhando, correndo. E a gente merece isso. A gente tem um espaço de água aqui espetacular em Pelotas. Vamos valorizar isso, né? Inclusive, nessa área ali no antigo engenho, trazendo um spoiler, já tem um processo de alguns empresários trabalhando para fazer um espaço cultural, gastronômico na beira do São Gonçalo. Tipo um gasômetro. Vai ser espetacular. Fantástico. Então, Temos quem sabe aí uma nova oportunidade para E conseguimos áreas por lá. uma nova oportunidade para os Zabaleta ir para lá. Por favor, eu quero. Show, pessoal. Obrigado demais aí e vamos nos falando. Perfeito. Obrigado pela oportunidade, que a IP sempre possa aí auxiliar ao novo. Essa é a nossa responsabilidade aí com a UP e nós como diretores. É trazer a inovação, auxiliar no crescimento, auxiliar nas mudanças que a nossa cidade merece. Show. Valeu, Maurício. Obrigado pelo convite e seguimos aí nessa parceria de sucesso. Feito. Valeu.